Vamos lá então, um assunto importante, bíblico, mas que tem muita confusão no meio da igreja, por falta de instrução, de ensino, tá bom? E esse mês de setembro, nós estaremos vendo a série O que a Bíblia fala sobre o inferno, tá bom? E hoje a gente vai apenas introduzir o assunto, para que depois, ao longo do mês, o tema seja desenvolvido, tá bom? Preste atenção, porque o assunto, às vezes, confunde a nossa cabecinha, né, Rony? O Rony já teve o privilégio de, na sexta-feira, ele e a Deise, nós já tratamos desse assunto com eles. E hoje nós vamos trazer aqui para a igreja, tá bom? Eu peço a Stephanie que esteja liberando aí logo o primeiro slide, só para a gente se situar aqui. Todo mundo está vendo? Álvaro, você está vendo direitinho? Tânia, vocês que estão lá no fundo, Thaís, está tudo bem? Ótimo. O inferno é uma realidade, ponto. Não cabe discussão. A Bíblia diz que é uma realidade, é um fato, é algo concreto, não depende da tua opinião. Quem mais falou sobre o inferno? Jesus foi a pessoa que mais falou sobre o inferno. Depois nós vamos ver isso aqui. Mas ele não ficou só nisso, não. Na verdade, ele falou muito mais do céu, que é o que interessa. Tá bom? E nós temos que tomar a Bíblia como referência. Porque se eu for no Espiritismo, se eu for ler o Allan Kardec, vai chegar outras coisas para mim. Se eu for no catolicismo, é a mesma coisa. E assim por diante. Então a Bíblia tem que ser a nossa referência para o estabelecimento da verdade. Amém? Senão a gente fica meio confuso nesse negócio. O que Jesus falou ali em Mateus 25, 41? Ele disse: o inferno, o fogo eterno, o fogo inextinguível, ele foi feito para o diabo e os seus anjos. Porque a rebelião de Lúcifer, ela antecede a questão da queda no Jardim do Éden. Mas, quando nós damos ouvidos ao enganador, a gente acaba indo para o mesmo lugar que ele. Vocês estão entendendo? Só que interessante, né? O cara que foi enganado, que morreu, ele pode estar no inferno e o diabo ainda está solto. Tá? Nós vamos desenvolver o raciocínio aqui para vocês entenderem do que nós estamos falando. Tá bom? E a palavra inferno, na verdade, não existe nem no hebraico e nem no grego, um termo correspondente. Então ele passa uma ideia, tá bom? E Jesus foi quem mais falou de inferno. Então a palavra inferno, ela foi criada, adaptada para traduzir a Bíblia para as versões de língua inglesa, tá certo? Então a palavra inferno pode significar muitas coisas. Nós vamos ver aqui os termos bíblicos que são usados na Bíblia para caracterizar essa questão. Mas Jesus disse uma coisa interessante ali em João, capítulo 5, versículo 29. Ele fala de duas ressurreições. Uma ressurreição para condenação eterna, aí a gente já associa a questão do inferno, e ele também fala de uma ressurreição para a vida eterna, aí é o céu.
Ok? Jesus deixa isso muito claro, tá bom? E a questão da condenação eterna, Jesus chama essas pessoas de malditos. Está lá, é só ler na Bíblia. Foi ele que falou, não foi eu não, tá bom? Porque senão a gente começa a querer, eu não sei qual o termo que a gente usaria, querer dar uma brandada, uma coxambrada no assunto. Não, a Bíblia é muito direta com relação a esse tema, tá bom? Então estejam aí concentrados para aquilo que a gente vai trazer. É uma realidade bíblica e nós temos que prestar atenção no tema. O segundo slide. Então aí nós temos algumas imagens que já resume o nosso negócio aqui. Hoje, aqui e agora é o tempo da minha oportunidade. Depois de morto, o caixão lá no cemitério, não existe mais oportunidade. Simples assim. Então esse negócio de queimar a vela para defunto, orações para quem já morreu, isso pode estar no catolicismo, pode estar no budismo, isso não serve para nada. Eu não consigo interferir na realidade de quem morreu, e quem morreu não interfere na minha que estou vivo. Aleluia. Ok? Nós temos que entender esse tipo de situação. Mas qual é o ponto? O arrependimento. O genuíno arrependimento, não é religiosidade. Novo nascimento, nova criação, ver e entrar no reino de Deus, como Jesus falou com Nicodemos. Nicodemos era um religioso, e Jesus falou para ele, olha, importa, é necessário nascer de novo, e não ter uma religião. Ok? Quando o arrependimento chega tarde demais, o arrependimento tem que chegar antes da morte. Antes da morte é o tempo da minha oportunidade, que a Bíblia chama de hoje, agora. Tá bom? Deus está dizendo, ali em Lucas 12, 20, insensato, esta noite, a qualquer momento, te pedirão a tua vida ou a tua alma. E o que tens preparado? Para quem será? Para onde que você vai? O nosso destino eterno é decidido hoje, em vida. A escolha que nós temos que fazer é agora. Agora. Porque o dia de amanhã não me pertence. Eu não tenho controle sobre ele. Ok? Mas o tempo da minha oportunidade é agora. E não adianta empurrar com a barriga. O jovem costuma fazer isso. Ah, eu sou novo, eu estou cheio de vigor, eu vou conhecer a vida. E muitas vezes morre num acidente de trânsito. E aí? Mas também, num leito de morte, alguém pode se arrepender e abraçar a salvação, que é oferecida gratuitamente. Então, veja bem, a questão do arrependimento está linkado com a questão do exercício da nossa vontade, o livre-arbítrio, e também está ligado à questão da fé. É preciso crer. Essa é a condição que Deus estabeleceu. Não é uma religiosidade que me salva do inferno. É a minha fé nas boas novas do Evangelho. Ok? Vamos lá então. Lugar dos mortos. Outro slide. Vamos trazer um pouco de fundamento aqui. Quando eu falo lugar dos mortos, eu estou falando do mundo invisível. Ok?
invisível, está numa outra dimensão, a dimensão do espírito, da alma. O corpo está na terra, tá bom? E os fundamentos bíblicos falam do que a Bíblia diz para mim, que é isso que importa. Jesus disse: vocês erram por não conhecer a Bíblia. Preguiça é um problema sério na vida do crente. Preguiça, indiferença, empurrar com a barriga. Hoje eu estou meio nervoso. Porque é incrível como a gente procrastina e não presta atenção ao que o Espírito Santo está falando às igrejas. O outro, confirmando de novo, ainda não sabiam as Escrituras. Gente, eu estou com quase 70 anos. Me converti em 1989. Caramba, já passou muito tempo. E o que eu fiz com esse tempo que passou? Presta atenção nas oportunidades de misericórdia que Deus traz à tua vida, porque você pode partir a qualquer momento e você fica enrolando. Eu enrolei muitas vezes, saí da igreja, e toda vez que você se afasta de Deus é pecado na tua vida. Não vem com historinha não, não vou com a cara do pastor, aquela igreja não sei o quê. Não, não é nada disso não, é pecado na tua vida. O pecado que vem da ignorância, da rebeldia contra Deus. Tá bom? E de novo, honestos e tardos de coração para crer tudo o que está escrito na Bíblia. Vocês são lentos demais, principalmente agora nesse tempo de urgência escatológica. Aí o cara está sentado no sofá tomando uma cerveja e achando graça. Ele não olha para o horizonte, e ele não percebe o juízo que se aproxima sobre os moradores da terra. Falta temor, falta conhecimento, falta instrução, falta discipulado. E aí tem a omissão da liderança de algumas igrejas que não dão muita importância nessa questão do conhecimento da palavra de Deus. Fica naquele negócio de água com açúcar, passando pano e água com açúcar, e todo mundo caminhando para a destruição. Ok? Nós temos que vigiar contra o engano, contra a narrativa. Outro slide. Apressar bem essa parte aqui. A Bíblia, ela foi escrita para nós. Diga, a Bíblia foi escrita para mim. E ela pesa contra mim. Porque a gente gosta de sair fora, né? Pela tangente. Ela é proveitosa, ela é útil, ela é instrutiva. E é com ela que o Espírito Santo trabalha. O Espírito Santo não trabalha com livro de teologia, ele não trabalha com doutrina de placa, ele trabalha com a palavra de Deus que permanece para sempre. É assim que funciona. Ok? Muitas vezes isso já aconteceu na minha vida. Eu estava mais interessado em ler livros do que ler a Bíblia. A Tereza me criticava pra caramba. Falava, você precisa ler a Bíblia. Você precisa orar. Sabe aquela curiosidade intelectual? Bobagem! O que concerne a minha vida está escrito na Bíblia. E é o Espírito Santo que traz para mim.
Mas eu também não sou ignorante, não, porque eu acompanho o noticiário da geopolítica mundial. Mas a geopolítica não domina o meu coração. O que domina o meu coração é a palavra de Deus, porque ela permanece para sempre. Olha aqui, a palavra profética, ela é muito bem estabelecida, porque ela veio de Deus. Ok? E nós somos abençoados quando prestamos atenção no que a Bíblia diz. E eu não posso interpretar a Bíblia com o meu achismo teológico, com o meu preconceito teológico. Eu preciso escancarar o meu coração diante da verdade que é Cristo, diante da verdade que é a palavra de Deus, e deixa ela quebrar as minhas estruturas do engano. E a preguiça não é de Deus, é do diabo. Repita comigo, a preguiça é do diabo. O diabo precisa da preguiça na tua vida para ele levar vantagem. Mas o Espírito Santo é como Deus. Meu pai trabalha até hoje e eu também. Ok? Nós temos que ter posição diante de Deus. Outro slide. Agora vamos entrar no enrosco da humanidade. A queda. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás. É o primeiro mandamento que Deus deu ao homem. Primeiro, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Acabou. Precisou escrever um livro de teologia para Adão? Não, uma frase, pronto. Obedeça. É por fé. Morrendo, perdeu a conexão por desobediência. Conexão fala de relacionamento, de comunhão, de revelação, de conhecer a Deus. Certamente morrerás, morrendo morrerás. Aí fala tanto da morte física quanto da condenação eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Mas Deus é Deus de vivos, Ele não é Deus de mortos. Então a morte tem um significado, um peso de julgamento, de juízo de Deus sobre o pecado. Ok? Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez. O exemplo de Lázaro. Lázaro morreu pelo menos duas, né? Porque ele foi ressuscitado. Mas ele foi ressuscitado para voltar à vida natural. E aí morre de novo. Ok? Depois disso, enfrentar o juízo. E quem é o juiz? Jesus Cristo de Nazaré, ressurreto. Ele é o juiz, o Filho do homem. É Ele. Ok? E a segunda vinda de Cristo tem dois sentidos. Um para a sua noiva, o corpo de Cristo, e outra para as nações. Quando Ele vem para julgar os moradores da terra. Outro slide. Vamos rapidamente aqui. E Deus deu ao Filho do homem, Jesus Cristo, autoridade. Eu recebi a autoridade do meu Pai. E agora a autoridade que Ele tem, Ele comissiona para a igreja, seu corpo. E quando Ele abrir a boca, quem tiver morto vai ter que participar ou da primeira ressurreição ou da segunda. E Ele chama pelo teu nome, porque Ele te conhece. Ok? E nos mandou pregar ao povo e testificar que Ele, Jesus Cristo de Nazaré,
que entrou na história do homem, é o que por Deus foi constituído juiz de vivos e mortos. E todos nós haveremos de comparecer diante do juiz, seja crente ou não. E assim como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, e vindo depois disso o juízo. É o que a Bíblia diz. E nós cremos na Bíblia. Ok? Próximo slide. O que é isso? O salário do pecado é a morte, juízo. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, salvação, uma nova criatura. E pecado tem preço. Pecado tem preço, tanto aqui em vida, quanto na eternidade. Ok? Não vamos acreditar, como alguns dizem por aí, que o inferno é aqui mesmo. Mentira, o inferno começa aqui, mas ele tem um destino eterno lá na frente. São realidades diferentes. E aquilo que o homem semear, ele vai colher. Então, a gente tem que começar a entender o espírito daquilo que a palavra fala. E pecado é uma escolha, é uma decisão em vida. Pecado não é uma herança hereditária. Pecado não é uma maldição de pais para filhos. Não, pecado é uma decisão pessoal. A influência de pais são influências demoníacas. Mas o filho pode sair da maldição dos pais. É uma questão de escolha e de decisão. Tá bom? Pecado é uma semeadura. Aquilo que você planta, você colhe. Em vida e também na eternidade. E pecado tem consequências. Na eternidade, o pecado será julgado segundo as suas obras. Está lá em Apocalipse. E o fogo do inferno depende das obras que foram realizadas. Tá? Não é todo mundo no mesmo lugar, sofrendo do mesmo jeito, não. Tem níveis. Tá bom? Feliz é o homem que morre uma vez e nasce de novo. Mas desgraçado é quem morre duas vezes. Tá? E o tempo da oportunidade é hoje. Outro slide. Tem gente que anda assim. Não quer ouvir o que Deus está falando. Não quer ouvir o que o Espírito Santo está falando às igrejas, às assembleias. Tampa o ouvido. Olha com o rabo do olho, né? Desconfiado, sabe? Só que a urgência do meu tempo é agora, quando eu estou vivo na terra. E qual a resposta que eu vou dar à pregação do Evangelho? Qual a resposta? Quanto mais você ouve do Evangelho, mais pesado é a cobrança. A quem muito foi dado, muito será cobrado. E aqui nós temos a passagem em 2 Coríntios 6, num dia favorável eu ouvi e o socorri no dia da salvação. Ouçam! Agora é o momento bem oportuno, hoje é o dia da salvação. É hoje, é agora, não é amanhã não, é hoje, é agora. Com Deus é assim, tá bom? Outro slide. Quantas vezes Jesus falou do céu? 102 vezes.
Quantas vezes ele falou do inferno? 15 vezes. Ok? E aqui em João 3,16, a primeira vinda de Cristo foi para trazer salvação. Ele pagou o preço, mas aquele que não crê já está condenado. Então é uma questão de receber as boas novas da salvação. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todos podem crer, todos podem entregar a sua vida para Cristo. Não entrega porque não quer. Eu resisti ao evangelho durante 30 anos da minha vida. Nasci numa família evangélica. Até os 14 anos frequentei uma igreja. Mas meu coração estava fechado. Decisão minha. Ignorância da minha parte, tá bom? E eu louvo a Deus. Eu podia ter morrido no meio do caminho. E onde eu estaria hoje? No inferno, tá? Eu sou grato a Deus, porque Ele teve misericórdia da minha vida. E quem foi o cara que no Novo Testamento introduziu esse assunto do inferno? João Batista. João Batista, ele já começou assim, porque ele fala de arrependimento, arrependei-vos. E ele ainda chama raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Vocês estão achando que religião vai te esconder de Deus? Não vai não. Ele já começou o ministério dele assim, chutando o pau da barraca. É do tipo do cara que eu gosto. Não tem que ficar enrolando. Não dá para enrolar. O tempo está correndo. Pessoas estão morrendo. E o sangue dessas pessoas, Deus vai cobrar das nossas mãos. Agora vamos entrar no nosso assunto mesmo. Por enquanto a gente só fez uma base para trazer rapidamente os termos que são usados na Bíblia com relação ao inferno. Próximo, o mundo invisível. 13 formas que a Bíblia usa para se referir a esse mundo invisível. Sheol, está ali no Antigo Testamento, uma palavra hebraica. São cerca de 64 referências. Tá bom? E algumas conclusões a gente pode tirar dessas referências. Eu me esqueci de avisar vocês que esse material, uma apostilazinha aqui em PDF, já está disponível na rede sobre esse assunto, tá bom? Porque senão vocês não vão ter as referências aí. Referência depende da concordância que você usa e da versão que você usa, porque está ligado, tá bom? Esse autor, ele fez a consulta nos originais, no grego, no hebraico, ele sabe, ele conhece, ele tem acesso e ele tem as concordâncias para ir atrás. Não é versão contemporânea que vai te dar base segura para estabelecimento de pontos de doutrina, por causa do perigo da parafrase, da interpretação subjetiva que muitas vezes aparece. Sheol, lugar tanto de justos quanto de injustos. Primeira coisa, eu estou falando da realidade do Antigo Testamento antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Por favor. Era um lugar terrível para o ímpio. São compartimentos separados do ímpio e do justo. E a Bíblia mostra que o compartimento do justo está acima do outro, que é do ímpio. Tá bom? E não há comunicação entre eles.
no sentido de transferência, sair daqui para lá. Eles podem conversar, enxergar, mas eles não conseguem se transferir. Está lá na história do rico e de Lázaro. Quando você vai para o céu, você vai para baixo. O céu é para cima, o inferno é para baixo. Tá? Era um lugar onde as pessoas estavam conscientes. Não tinha ninguém dormindo lá, não. Todos conscientes. E o Sheol é algo que Deus administra. Quem falou que o diabo tem a chave do inferno? Onde está escrito isso na Bíblia? Ok? O diabo não tem nem casa para morar, tá bom? Onde que ele está hoje? Qual é o lugar? Onde ele mora? Ele está aí rodando. Na eternidade, o diabo será lançado no lago de fogo. Lá sim vai ser a casa dele. Tá bom? Outro slide. Agora vamos para o Novo Testamento. Aí a palavra que aparece é Hades. Está no grego. São 10 passagens e algumas deduções que podem ser feitas. Sheol e Hades se referem à mesma coisa. Tá bom? Antes da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse é o ponto. Era um lugar tanto para o justo quanto para o injusto. Havia uma separação. Aonde estava o justo, a Bíblia chama de seio de Abraão. Aonde Lázaro estava sendo confortado, consolado. Ok? O ímpio estava em tormento no Hades e também no Sheol. Não mudou nada. E é sempre para baixo, para baixo. Estavam conscientes ali. Mas o Hades ou Sheol é um estado intermediário, temporário. Não é a realidade eterna, final. É o lago de fogo que é a realidade final. Tá bom? Porque tanto o Hades ou o Sheol serão lançados no lago de fogo. Mas nós vamos caminhar um pouco aqui para vocês entenderem. Outra palavra que aparece, próximo slide, Abaddon. Nós já vimos duas. Abaddon, que significa destruição. Mencionado 7 vezes na Bíblia, podemos fazer algumas conclusões. Ele é paralelo a Sheol. Tá? Tem uma conotação negativa também. E, na verdade, ele se refere ao lado incrédulo do Sheol ou do Hades. É outra palavra se referindo a essa realidade. Tá bom? Outra expressão que aparece na Bíblia com relação a esse assunto do inferno, do mundo invisível, do lugar dos mortos, é poço. Esse aqui é mais complicadinho um pouco, porque na apostilazinha que eu disponibilizei, ele fez o levantamento, mas ele não cita. Aí o Ney teve que ir atrás, né, para ver se acha esse negócio aonde está. Na maioria das vezes, essa expressão aparece no livro do profeta Ezequiel. Só tem um versículo no Novo Testamento que fala do poço do abismo, que é Apocalipse 9:1. Tá? O resto está tudo ali no Antigo Testamento. É parecido aí com Abaddon, sempre com uma conotação negativa, é sempre para baixo, e é o lugar onde estavam os injustos. Tá? Guarda bem isso aí, para não ter confusão. Abaddon e poço. Agora muda um pouquinho. O próximo slide, abismo. Agora muda um pouquinho. Mundo inferior ou poço sem fundo. Ou seja, quando você cai naquele poço, você não sai de lá.
Não tem para onde ir. 9 passagens no Novo Testamento e podemos fazer as seguintes conclusões. Para baixo, só que abismo está relacionado a anjos caídos e não a homens. Tá bom? Senão a gente mistura as coisas. E o abismo é um lugar temporário e é um compartimento do Sheol ou do Hades. Veja que o inferno tem compartimentos do justo, do injusto, anjo caído. São coisas separadas. Nós temos que entender isso. E anjos que estão presos no abismo estão reservados para o juízo final. Dali eles não saem. Ok? Na interpretação mais literal. Porque me parece estranho que um anjo vá para o inferno e fica lá por uns tempos, depois saia. Acho meio difícil esse tipo de coisa. O diabo será preso no abismo por 1000 anos. Mas como é que eu posso mandar um demônio para o abismo? Você está amarrado e eu te lanço agora no abismo por 100 anos. Onde que tem uma oração parecida com essa na Bíblia? Eu nunca vi. Então fica aí para meditação, porque abismo tem a ver com algumas situações. Uma delas é o diabo. Quando você prender o diabo no abismo, todos os demônios serão presos também. É a gangue toda, a quadrilha inteira. Tá bom? A palavra grega tártaro é outra palavrinha que aparece, que a gente tem que prestar atenção. Só aparece em um versículo da Bíblia. Segunda epístola de Pedro, capítulo 2, versículo 4. E nós podemos fazer algumas conclusões aí. Poço das trevas. Sentido negativo. Anjos caídos. Lá é prisão de anjo, não de homens. Aí tem que separar isso. E o tártaro tem a ver com os anjos ali da época de Noé. Gênesis capítulo 6, os néfilins, os gigantes da terra. São aqueles anjos que estão aprisionados, aguardando serem lançados no lago de fogo. E esse versículo de Pedro tem uma relação com Judas. Ali o versículo 6 e 7. Eles se referem ao mesmo assunto e é específico. Ok? Ótimo, vamos para frente. A palavra inferno. Hell, em inglês. Essa palavra é na língua inglesa, porque no hebraico, no grego, isso não tem. São outras expressões que aparecem, mas foi traduzido como inferno. Tá bom? Tem mesma relação com Sheol, com Hades, com Abaddon, porque todos eles se referem à mesma realidade, só que com expressões diferentes. Que é o lado injusto, ali do Hades ou do Sheol, onde estão os ímpios, tá bom? O inferno não pode incluir os anjos, porque eles estão em prisões separadas. Tá? Porque senão o termo é tão genérico que acaba confundindo. Porque na verdade, quando nós falamos de inferno, a conotação são homens pecadores condenados ao inferno. Homens e não anjos. É nesse sentido que a expressão aparece no Novo Testamento. Tá?
Porque anjos ou é abismo ou é tártaro. Não é? Não tem nenhum pecador no tártaro. Ele está lá no compartimento do Hades, aguardando a segunda ressurreição. São coisas diferentes. E Provérbios, quando traduz o contexto, ele chama essa questão espiritual de você estar lá como sombra, como espíritos. Por quê? Porque o corpo está no cemitério. Ele não está lá no inferno. É a alma e o espírito. O corpo que está lá no cemitério está aguardando a ressurreição. Seja a primeira ou seja a segunda. E você coloca a vinda de Cristo, a sua morte e ressurreição como ponto divisor. Porque há uma mudança. Nós já vamos falar disso já já. Tá bom? Tormento, sofrimento, conscientes, ali não tem justiça, porque só tem ímpio, tá bom? Separado de Deus, e é julgamento, tormento. O inferno significa tormento, dia e noite, sem parar. Outra palavrinha que também aparece é Geina. No próximo slide aí. Essa sim já traz uma conotação mais elaborada. Tá bom? É uma expressão grega, mas a origem do conceito vem da história hebraica. É uma maneira de você interpretar. É uma combinação de duas palavras que significa vale de Inom, que está na região sudoeste de Jerusalém, aonde eles queimavam pessoas e lixo continuamente. A figura é essa, a metáfora é essa. Sacrifício de crianças ao deus Moloque. Tá bom? E aí fala do mundo invisível. Só que Geena tem um detalhe. O corpo está lá. Não é só a alma e o espírito. Então, a definição de Geena tem mais a ver com o lago de fogo. São expressões que vão tendo seus links, tá bom? Próximo slide. Olha aqui, ó, o Vale de Inom, Monte Moriá, Monte Sião, Monte das Oliveiras, Jerusalém. Aqui eles queimavam. Então pega essa figura de uma queima contínua que não se apaga e você tem a imagem do lago de fogo. Próximo slide. Deus Moloque, oferecendo os filhos para serem queimados vivos ao Deus Moloque. Deus abomina isso. Não oferecerás a Moloque nenhum dos teus filhos, fazendo-o passar pelo fogo, nem profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor que te julga. Isso aconteceu na história de Israel. Isso é abominação ao Senhor. E aí eu levanto a questão do aborto. O aborto também é um homicídio, é um assassinato de uma vida que Deus levantou. Então você está oferecendo aquele feto, aquela criança, um projeto de vida de Deus, você está oferecendo a Moloque, ao diabo. É crime. Mas não é crime porque o Barroso lá do Supremo falou que é. Não, é crime porque a Bíblia diz que é crime. É simples assim. Outro slide. Continuando o assunto aí do Geena. É morada eterna dos perdidos,
tanto de anjos quanto de homens. Agora é outra realidade, que daqui a pouco eu já vou falar a mudança que ocorre. O castigo, o julgamento, o sofrimento envolve corpo, alma e espírito. Então, a referência imediata é com o lago de fogo. Tá bom? Aí eu não posso confundir com o inferno, onde está só a alma e o espírito. É um lugar temporário, porque ele vai ser tirado de lá e jogado no lago de fogo, que é a situação eterna da condenação. O inferno é temporário, mas Geena é permanente. E ali tem a associação, o julgamento com fogo. Fogo queimando dia e noite, sem parar. O verme também, o lago de fogo vai falar do verme, que não morre. E você está consciente no inferno, sofrendo, e lá no lago de fogo também. Sabe por quê? Porque quando você ouviu a pregação do Evangelho, você fez pouco caso. Você tomou uma decisão, você fez uma escolha. E o tempo da tua oportunidade passou, morreu, já era, acabou. Por que você não prega o Evangelho para os seus familiares que estão perdidos? Só para manter uma diplomacia, um bom relacionamento? Se ele continuar assim, ele vai para o inferno. E você será cobrado pelo Senhor. Por que você não falou de mim para ele? É simples assim, essa é a grande comissão. Bom, vamos para frente, lago de fogo. Essa é uma realidade eterna. É uma situação final. 4 passagens que falam do lago de fogo e todas elas no livro do Apocalipse. E nós podemos fazer uma dedução. Morada eterna, tanto de homens quanto de anjos. Tá bom? Não me pergunte se no lago de fogo tem compartimento. A Bíblia não fala. Dá a entender, porque se no Sheol e no Hades era assim, pode ser que lá no lago de fogo também seja. Porque anjo é diferente de homem. Mas isso é especulação, só isso. O castigo inclui a alma, o corpo e o espírito. Integralmente você está ali no lago de fogo. Tanto a morte quanto o Hades serão lançados no lago de fogo. Haverá uma mudança de lugar. A partir do trono branco. Lá em Apocalipse capítulo 20. Haverá uma mudança. Tá? Qual é o último inimigo a ser vencido? É a morte. A morte, que eu não sei se é um principado, o que é, mas é um espírito demoníaco que governa esse assunto. Ele também será lançado no lago de fogo. Então, Geena e lago de fogo são mais ou menos equivalentes. E ali nós temos o fogo, que queima com enxofre. Ou seja, não é só fogo, tem enxofre no meio. Vai ser muito pior do que fogo. E tem o verme, que consome e nunca morre. Nós não temos condições de descrever esse tipo de situação. A Bíblia fala e nós devemos crer no que ela fala e não dá para ficar especulando e ficar querendo inventar detalhes. Tá bom? Então esse assunto está bem desenvolvido ali no livro de Apocalipse, principalmente o capítulo 20. Tá?
Então veja bem, o inferno será lançado no lago de fogo a partir do trono branco. Mudança de posição. Era temporário, estava sofrendo lá no inferno e agora vai sofrer mais ainda no lago de fogo. Mas depende do trono branco quando os ímpios que morreram serão julgados. E o justo, aonde que está nessa história? O seio de Abraão, onde que está? Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele levou cativo o cativeiro. É onde estavam os justos. Quando ele ascendeu ao céu, ele levou cativo o cativeiro e agora o seio de Abraão é o paraíso dos santos que está no céu, na presença de Deus. Aleluia. Houve uma mudança. Por isso que nós chamamos Jesus de o nosso libertador. Ok? Ele não deixou a nossa alma, o nosso espírito lá no Hades. Mesmo que você estivesse sendo consolado, mas você estava separado de Deus. Ele veio e resolveu esse problema. A minha mãe morreu. Quando foi? Dezembro de 2017 ou novembro? Mais ou menos por aí. Então. Onde está o corpo da Dona Maria? No cemitério. Onde está o espírito e a alma da Dona Maria? No paraíso dos santos. Não está mais lá no Sheol. Está lá na presença de Deus. Mas o corpo da minha mãe ainda não está no céu. Ele ainda vai. Aí por ocasião do arrebatamento e da primeira ressurreição. E glória a Deus, né, Valdiva? Se nós estivermos vivos por ocasião do arrebatamento, nem a morte nós vamos conhecer. Nosso corpo será transformado assim. O corpo glorificado faz uma diferença tremenda na nossa vida, porque estaremos aptos a habitar na presença do Deus Todo-Poderoso. Santo, santo, santo. A gente tem que entender essas coisas, porque a Bíblia fala de tudo isso. Muito bem. Seio de Abraão. Que o meu tempo está quase estourando. É uma outra palavra que aparece lá em Lucas 16, foi Jesus que falou isso, não é o Ney que está inventando. Está na Bíblia. Jesus não estava contando uma historinha para engabelar aquele pessoal, ele falou de algo real. O paraíso o seio de Abraão é uma realidade antes da morte e da ressurreição de Cristo. Estava lá no Sheol, estava lá no Hades, mas num compartimento separado, sendo consolado. Por que fala de seio de Abraão? Porque quando você reclina no peito de alguém, você está sendo consolado. Isso fala de intimidade, de fraternidade, de amor, de família. Por isso que usou essa expressão. Ela tem um sentido histórico, conceitual, na cultura judaica. Tá bom? E nós podemos fazer algumas conclusões. O seio de Abraão estava lá embaixo, junto com o Sheol, ou o Hades, mas não havia ligação entre eles, e ele estava acima da onde estavam os ímpios, que morreram. E eles estavam sendo consolados, mas era um lugar provisório, temporário, aguardando a ressurreição e a ascensão de Cristo aos céus, quando ele leva cativo o cativeiro. Mudança de lugar. Tá ok? Abraão morreu, é do Velho Testamento. Aonde ele está? Ele está no paraíso dos santos. Ele já foi transferido para lá. Mas o corpo de Abraão, onde está? Está lá no túmulo. Sei lá onde que enterraram ele.
Está lá, aquele corpo pertence a Deus, e Deus vai requerer aquele corpo. Seja para a primeira ressurreição, ou para a segunda ressurreição. Então, hoje o seio de Abraão está no paraíso dos santos, está no céu, terceiro céu, aonde está a habitação de Deus. Ok? Paraíso, outra palavra que aparece na Bíblia, tá bom? É uma palavra grega, no grego é paradeisos, ou no hebraico é pardes, que vem do persa, a origem da palavra. E aparece ali em Lucas 23, 43, 2 Coríntios 12, 4 e Apocalipse 2, 7. Aparece em poucos lugares. 3, né? E a conclusão que a gente faz é a seguinte: o paraíso é o seio de Abraão que foi levado para a presença de Deus. A minha mãe que morreu, ela está em espírito, a sua alma, na presença de Deus, mas ela não tem o corpo glorificado ainda. Está incompleto, precisa completar essa salvação. A consumação da nossa salvação é o corpo glorificado, quando o problema da nossa alma acaba. Tá bom? Senão a gente fica meio confuso com as coisas. Então, nós temos aí a morte e a ressurreição de Cristo fazendo uma mudança de lugar. Ok? E no milênio? Como é que vai ser? Pense na minha mãe, que está no paraíso dos santos, e por ocasião do milênio, onde ela vai estar? Porque a gente tem que aprender a raciocinar. Hoje, a minha mãe está no paraíso dos santos. No milênio, a minha mãe já recebeu um corpo glorificado e ela reina com Cristo. Mas a casa dela é a Nova Jerusalém. São mudanças que Deus vai fazer ao longo do tempo. A nossa casa definitiva é a Nova Jerusalém. A casa do ímpio é o lago de fogo. É o contraponto que a Bíblia faz desses dois destinos diferentes que dependem de uma escolha em vida, que é a nossa eternidade. Com quem que você quer passar a sua eternidade? Com o diabo ou com Deus? Essa é a questão. Tem gente que prefere uma latinha de cerveja, cheirar cocaína e viver numa vida de promiscuidade e abraçar tudo quanto é porcaria que o mundo oferece. Essa é a escolha que ele fez em vida, e se ele morrer assim, ele vai para o inferno. O tempo da nossa oportunidade passa, ele voa. Vocês entenderam como essas mudanças ocorrem em função da vinda de Cristo? Na primeira vinda, ele ressuscita e leva cativo o cativeiro. Na segunda vinda, nós recebemos um corpo glorificado e estamos na Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é para aqueles que estão inscritos no livro da vida e que participaram da primeira ressurreição. Bem-aventurado aquele que tem parte na primeira ressurreição. É isso que diz a Bíblia. Nós estaremos aqui na terra, governando com Cristo, mas a nossa casa não é mais aqui. No corpo glorificado, a minha casa é a Nova Jerusalém, mas eu vou e volto, porque eu já estou numa condição espiritual. É algo tremendo, que às vezes a gente fica até, fala, Senhor, eu não acredito, mas me dá fé para acreditar, porque eu não consigo imaginar com a minha mente.
limitada, tá? Vamos falar um pouquinho de céu para a gente o clima não ficar pesado aqui. Nós já estamos caminhando para o fim. A Bíblia fala de 3 céus diferentes, o primeiro, o segundo e o terceiro. Tá? Você tem que entender isso. O primeiro céu é a atmosfera. O segundo céu é o espaço sideral. E o terceiro céu é onde Deus está, que é outra dimensão espiritual. O terceiro céu é a parte invisível de outra dimensão, onde Deus está, com seus anjos e tudo mais. Mas o primeiro céu e o segundo céu são visíveis, é da primeira criação, físico, tridimensional. E o céu, Jesus só, ele falou 102 vezes, mas na Bíblia você acha as 39 referências para estabelecer o conceito de céu, tá bom? Onde Satanás está? Qual é a casa dele? Esse cara, ele nem casa tem. Ele está nas regiões celestiais, rodeando a terra para ver quem que ele derruba. Satanás precisa de um corpo para agir, para operar, e é através do engano que ele usa pessoas, porque ele é um enganador. Tá bom? A casa do diabo na eternidade será o lago de fogo. Ele e todos os anjos, porque tudo será jogado lá no lago de fogo. Outro slide. Quais são as deduções que nós podemos fazer? O terceiro céu é a morada de Deus. Os anjos bons estão lá também, 2/3, porque 1/3 acompanhou o diabo. O céu é um lugar real, assim como o inferno, só que está numa outra dimensão. O céu está acima da terra, o inferno está nas partes inferiores da terra, no centro da terra, é para baixo, o céu é para cima. Senão a gente não entende as expressões que a Bíblia apresenta. Deus governa a partir do seu trono, que está no terceiro céu. 3 pessoas podem testificar da realidade do terceiro céu. O primeiro é Jesus, ele veio de lá. O segundo é Paulo, que foi arrebatado em espírito. E o outro é João, que teve uma visão. Sobe para cá, João, e eu vou te mostrar as coisas. É pelo menos esses 3, fora o que aconteceu na história da igreja, que eu também estão aí como testemunho. Estou falando de coisa bíblica, tá bom? Referência que nós temos na palavra. Deus no céu, no terceiro céu, ele recebe adoração contínua. Se o nosso louvor dura mais do que 20 minutos, o cara começa a abrir a boca, ele começa a ficar incomodado, ele quer ir embora. No céu, eternamente, você vai adorar a Deus, porque no céu você não precisa de nada, Deus é tudo em todos. Depois nós vamos achar esse versículo em Colossenses. Deus é tudo. Não precisa de nada. O que eu vou comer amanhã? O que eu vou vestir? Como é que eu vou pagar aquela conta? Com quem que eu vou casar? Como é que vai... No céu não tem esse tipo de coisa. Ok? Essa ansiedade pela vida é daqui, é da primeira criação. Então, o paraíso dos santos está lá na imediação do trono. Não sei como, né? Não sei, uma imagem gráfica. Está diante de Deus. Assim como os mártires da grande tribulação estarão ali, debaixo do altar. As almas, porque é a alma, é espírito, não é o corpo.
Porque Cristo tem que intervir na história do homem para mudar as realidades. É Ele. Na segunda vinda, na primeira vinda ele mudou para o seio de Abraão. Na segunda vinda, ele traz a questão da ressurreição. E ele muda as coisas novamente. Tá bom? A gente tem que ter entendimento disso. Nova Jerusalém, outra expressão mais complexa ainda que aparece na Bíblia. A Nova Jerusalém é descrita ali a partir de Apocalipse capítulo 21. É uma nova criação. É uma nova realidade. Aí eu vou trazer umas conclusões pessoais que você pode até ficar assim, bom, não sei. Bom, vai estudar, vai pesquisar. Quem sabe o Espírito Santo fala alguma coisa. Ok? Porque esse assunto não tem muitos detalhes na Bíblia. Mas, vamos pensar bem. Evangelho de João, capítulo 14, Jesus disse, olha, convém que eu vá. Eu vou, e se eu for, eu vou preparar lugares, moradas. E quando eu voltar, eu levo vocês para morarem comigo. Do que ele estava falando? Ele estava falando da Nova Jerusalém. Se naquela época, ele falou, eu vou preparar lugares. Ele é o arquiteto, o construtor. Será que ele já acabou essa construção? Claro que já, ela já está pronta. Mas a Nova Jerusalém não é o terceiro céu. É uma outra realidade. Eu estou dando a minha interpretação, tá bom? Você pode não concordar, não tem problema nenhum. Nós não somos salvos por causa disso. A Nova Jerusalém, hoje, ela é uma realidade futura, mas que está pronta. Porque, na verdade, a realidade real é o terceiro céu. Porque a Nova Jerusalém é para um público específico, é o público da primeira ressurreição. Ou daqueles que foram transformados por ocasião do arrebatamento e terão os seus corpos glorificados. A Nova Jerusalém foi feita para isso. Então lá em Apocalipse 21, diz que a Nova Jerusalém descia do céu para a nova terra. Porque a primeira criação passou. É uma nova. E aí vai ter uma conexão entre Jerusalém, a Nova Jerusalém e a nova terra. Vai ter um portal que vai estabelecer a ligação entre essas duas realidades. E quem estiver vivo no estado eterno, que veio, os sobreviventes que vieram do milênio, terão seus corpos transformados, não sei como, porque a Bíblia não diz, mas essa é a realidade. Porque eles irão à porta da Nova Jerusalém levar a sua oferta, a sua adoração a Deus e ao Cordeiro de Deus. Então eles têm que ter acesso. Se eles não tiverem acesso, não tem como. E a árvore da vida e o rio da vida que está na Nova Jerusalém é para quem? Principalmente para as nações da nova terra. São coisas complexas e profundas que a Bíblia não fala muito detalhe. Eu, num corpo glorificado, preciso pegar as folhas da árvore da vida para fazer um chá, o chazinho da tarde, um culto de adoração. Não sei, se for para fazer, nós fazemos. E quando a Bíblia fala que as folhas da árvore da vida são para a cura das nações, está mais relacionado às nações que estão no corpo físico, habitando na nova terra.
Mas eu aqui não quero estabelecer nenhum ponto de dogma, uma doutrina. Não, são coisas que a gente especula. Tá bom? E o rio da água da vida purifica a nova criação, a nova terra. A bênção já aconteceu no milênio, quando a água purificou o Mar Morto e o Mar Mediterrâneo. Mas na eternidade é o rio da vida da Nova Jerusalém que vai abençoar a nova criação. É o jardim do Éden, novamente restaurado por Deus. Ok? Senão a gente se confunde com essas coisas, não sabe muito bem do que nós estamos falando. Próximo slide, só como uma ilustração. Nós temos o planeta. Esse planeta, vamos pensar que isso aqui é a nova Terra, que nós não sabemos como é que vai ser. Vai ser uma restauração da antiga criação. Ok? Há uma divergência entre os teólogos, se vai ser nova ou se vai ser uma renovada. Sei lá, o hebraico parece que, o texto original, parece que fala de uma coisa renovada, aonde não habita o pecado. E aí você tem a Nova Jerusalém, que é uma estrutura cúbica com 2.200, 2.400 quilômetros de largura, de comprimento e de altura. É quase que o tamanho da região nordeste do Brasil e pegando um pouco da Bolívia. É lá que nós vamos morar. E tem um portal que faz a ligação da Nova Jerusalém com a nova terra. Tá bom? É isso que a Bíblia diz. Vamos para o fim, então. Bem-aventurado, winner, vencedor, vitorioso, aquele que confiou em ti no tempo da sua oportunidade em vida. Sou uma nova criação, tenho uma nova identidade, filho de Deus, vivo com o propósito de ser para o louvor da sua glória. É isso que move a minha vida, que traz sentido à minha vida, propósito. Sou feliz com Jesus e tenho um destino abençoado, porque em vida eu escolhi Jesus como Senhor da minha vida. Simples assim. Agora é o tempo aceitável. Agora é o dia da salvação. Agora. Não adianta empurrar com a barriga. Esse tipo de coisa não se empurra com a barriga. Ou vai ou racha. Com Deus é assim. Não fica enrolado na vida, não. É Deus. É a Bíblia, é o Evangelho, é a igreja de Cristo. Mas como está escrito, as coisas que olhos não viram, nem ouvidos ouviram, nem penetraram no coração humano, porque nós não temos inteligência para isso, são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Então levanta e já levanta a sua mão. Levanta a sua mão e fala: Pai, eu te amo. Pai, eu sou grato a Ti por essas realidades que eu tomei posse pela fé. Pai, eu confio na Tua palavra e a Tua palavra permanece para sempre e a Tua palavra faz toda a diferença na minha vida. Pai, tira a minha visão, tira os meus olhos do mundo. Dá-me uma visão do reino espiritual, Senhor, que os meus olhos estejam voltados para o alto, aonde Tu estás. Ó Deus, leva-me, ó Deus, para perto de Ti, numa comunhão de intimidade, e quanto mais eu me aproximo de Ti, mais o Senhor transforma e muda a minha vida. Dá-me, ó Deus, a consciência e a responsabilidade de ganhar vidas para Cristo no tempo da minha oportunidade.
E mais do que isso, Senhor, que não falte unção na minha vida para evangelizar. Ó Deus, que a tua mão abra portas nesta cidade de Mogi das Cruzes, nos meus relacionamentos, para que eu possa levar as boas novas da salvação, enquanto é tempo. Amém? Glória a Deus. Que o amor de Deus, esse Deus tremendo na nossa vida, que Ele nos sustente a cada dia, que a graça do Senhor Jesus Cristo nos capacite a andar em santidade, ocupados na seara. E declaramos, Senhor, que nós te amamos. Tu és a fonte da nossa vida. E que as consolações do Espírito Santo estejam sobre você, principalmente diante de todo tipo de dificuldade, de provação, que Ele te sustente na verdade, porque nenhuma mentira procede de Deus. Amém? Que você seja abençoado, o Senhor te abençoe, te guarde e te levante nesta geração como um filho de Deus, como quem tem identidade, como quem tem propósito, como quem tem destino. E a igreja agradece, porque você é um canal de Deus na terra. Amém? Deus abençoe vocês tenham um ótimo final de semana.